pessoal, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas ao canal Escola Online. Eu sou a professora Daiane, professora de língua portuguesa, e hoje estamos de volta para a semana 4 do volume 2 do PET Minas, do primeiro ano do ensino médio, com o tema poema. Antes de começarmos, já peço aí que vocês deixem o like, compartilhem esse vídeo com seus amigos e deixem um comentário também no final da nossa aula. Galera, nos sigam em nossas redes sociais. No Instagram vocês vão ficar por dentro de tudo que nós estamos preparando para vocês. Inclusive, tá rolando sorteio quarta-feira na nossa live de redação aqui às 16 horas. Teremos sorteios, hein? Nos sigam lá no Instagram, vejam lá as regrinhas que vocês precisam seguir para estar por dentro do nosso sorteio, tá bem? E olha só, o nosso pré-ENEM está vindo aí. Só que ele vai vir com uma roupagem um pouquinho diferente. Ele vai vir focado, primeiramente, na galera que vai tentar o Enseja, a galera que vai fazer o exame do Enseja. Então, compartilhe aí com seus amigos essa novidade aqui do Escola Online, tá bem? Então, bora para nossa aula de hoje. Vamos lá! Figuras de linguagem. Bom, galera, nas outras aulas, na aula passada exatamente, nós começamos a falar sobre o poema, falamos sobre os aspectos importantes, os aspectos estruturais, não é mesmo? E hoje nós vamos focar nas figuras de linguagem que são bem comuns aí na literatura, né? Na linguagem poética. E o que são figuras de linguagem? São formas de expressão que fornecem um significado ao texto. E esse significado vai além do sentido literal, né? Do sentido dicionarizado, do significado dicionarizado da palavra, né? Do emprego denotativo, da linguagem denotativa. E essas figuras de linguagem permitem que haja aí uma plurissignificação do enunciado. Então, ele vai além daquele sentido, daquele significado real, né? Daquele significado literal e traz aí uma outra significação. Neste sentido, nós temos aí, né, várias subdivisões das figuras de linguagem. A primeira é a de palavras ou semântica. Elas estão associadas ao significado das palavras, essas primeiras, tá bem? E eu já vou trazer alguns exemplos para você. A segunda é a de sintaxe ou de construção. Elas interferem na estrutura gramatical da frase, ok? Então, quando a gente fala de figuras de linguagem da sintaxe ou de construção, é porque elas vão trabalhar aí na estrutura sintática. A de pensamento, gente, elas trabalham com as combinações de ideias, de pensamentos. E a de som, harmonia, vai trabalhar com a sonoridade, né? Com essa harmonia que vem da combinação dos sons, ok? Então, eu vou trazer aqui exemplos de cada uma delas. Não vou trazer todas porque não dá tempo. E hoje, na nossa aula, né, nos exercícios, algumas dessas que vamos citar aqui serão trabalhadas, ok? Vamos lá. A primeira que eu trouxe aqui é a mais conhecida, a famosinha figura de linguagem, né? Metáfora, que é considerada uma figura de palavras. E o que é a metáfora, gente? É a transferência de um significado para outro. É mais ou menos eu tentar fazer, fazer uma comparação implícita, porque ela não vai utilizar aí alguns termos, né? Algumas construções como, né? Eu sou bonita como a minha mãe. Então, essa metáfora, a metáfora, né? Ela vai trazer uma comparação implícita. Nós temos também a figura de palavras metonímia. O que é a metonímia? É a substituição de um termo por outro, desde que haja uma relação entre eles.
É mais ou menos assim, gente. Eu estou lendo Machado de Assis. Na verdade, eu não estou lendo o autor, eu estou lendo a obra de Machado de Assis. Então, na metonímia, nós temos vários termos aí que vai substituir o outro, né? Por exemplo, o autor pela obra, a marca pelo produto, né? Eu vou comprar Bombril, mas Bombril é a marca, né? Só que nós já está em consenso, né? No coletivo, que Bombril é o mesmo que palha de aço. Então, a metonímia tem várias subclassificações também. Figura de sintaxe, nós temos a anáfora, que é a repetição de uma ou mais palavras no início dos versos ou orações. Então, eu vou repetir a mesma palavra, tá bem? É uma repetição. Outra figura de sintaxe é o pleonasmo, que é o uso de algum termo dispensável, repetitivo, com o objetivo de enfatizar determinada ideia. Aqui eu vou trazer para vocês uma questão que é bem importante para vocês saberem sobre o pleonasmo. Ele é considerado um vício de linguagem, né? Então, essa questão de subir para cima, né? Descer para baixo, não é bacana, gente. Ele é muito da oralidade, mas nós devemos evitá-lo quando nós estivermos aí fazendo textos, né? Escrevendo textos, tá bem? Nós temos também as figuras de pensamento. Aqui eu cito a gradação, que são sequências de ideias. Como que funciona a gradação, né? Eu vou trazer, por exemplo, algumas ações ou alguns adjetivos em sequência. Por exemplo, chove e molha e relampeja, né? Então a gente vai dando sequências, ações ou adjetivos, né? E a gradação, ela é importante que vocês saibam como ela funciona, porque o próprio nome já diz, ela vai trazer um grau da menor intensidade para maior ou da maior intensidade para menor, tá bem? Outra figura de pensamento, a nossa famosa ironia, que consiste em dizer o que na verdade não se pensa, né? Eu vou ironizar, eu vou fazer até uma crítica sobre algo, né? Dizendo, afirmando aquilo, mas na oralidade a gente consegue compreender com mais facilidade. Vocês já viram algumas pessoas na internet falando assim: ô amigo, é ironia, tá? Vou deixar avisado aqui que é ironia, porque nem todo mundo consegue perceber essa figura de linguagem que é tão bacana. Nós temos também a onomatopeia, que é a figura de som, né? Então a gente faz aí as sonoridades que estão associadas à coisa representada, né? Por exemplo, ai, ui, né? Que estão associados aí à questão de dor, né? Também temos a paranomásia, que vão ser o uso de palavras parecidas, mas com grafia e som e significados distintos. Por exemplo, descrever e descrição e descrição, né? São palavras muito parecidas, né? Que têm sons parecidos, mas que têm significados totalmente diferentes. Pessoal, nós temos uma gama aí de figuras de linguagem. Hoje eu trouxe só algumas para vocês perceberem, entenderem um pouco e que serão trabalhadas, algumas dessas serão trabalhadas ao longo da aula de hoje. Mas eu sugiro que vocês estudem mais, pesquisem mais sobre as figuras de linguagem. Se vocês quiserem, nós podemos preparar uma aula só de figuras de linguagens aqui para vocês. Deixem aqui nos comentários se vocês apoiam a ideia, tá bem? Então, vamos para as nossas atividades. Bom, as atividades serão desenvolvidas a partir do poema Os Meus Versos, da escritora Flor Bela Espanca, né? Uma escritora, tá aí a fotinha dela, uma escritora portuguesa do século XIX, finalzinho aí do século XIX. Vou ler com vocês esse poema, porque ele é curtinho, não se acostumem, hein? Vamos lá. Rasga esses versos que eu te fiz, amor.
deita-os ao nada, ao pó, ao esquecimento. Que a cinza os cubra, que os arraste o vento, que a tempestade os leve aonde for. Rasga-os na mente, se os souberes de cor. Que volte ao nada, o nada de um momento. Julguei-me grande pelo sentimento, e pelo orgulho ainda sou maior. Tanto verso já disse o que eu sonhei, tantos penaram já o que eu penei. Asas que passam, todo mundo as sente. Rasga os meus versos, pobre endoidecida, como se um grande amor cá nesta vida não fosse o mesmo amor de toda a gente. Belo, né, gente? Muito bonito. Vamos às nossas atividades. Agora que você já leu o poema de uma das grandes representantes do modernismo português, vamos responder as questões que se seguem. Número 1. O poema, né? O poema é um texto literário escrito em versos que são distribuídos em estrofes, perdão. Qual é a temática do poema lido? Bom, o que vocês conseguem apreender aí dessa leitura? Para mim fica muito claro, né, quando ela se refere ao amor, né, sobre rasgar os seus versos, que ela está falando, né, o eixo temático desse poema é o amor. Então aqui a minha sugestão de resposta é a seguinte: a temática do poema é o amor, mais especificamente o rompimento com o ser amado, porque ao longo, né, desse soneto, o eu lírico vai falar sobre esse rompimento, sobre rasgar os versos, né, sobre a dor, sobre o sentimento, né, de sofrer, de amar e de sofrer também por amor. Letra B. Na primeira estrofe do poema, com quem o eu lírico dialoga e por que faz uma súplica negativa tão energética? Bom, na primeira estrofe, no primeiro verso, está escrito o quê, gente? Rasga os meus versos, amor. E reparem que esse amor está em letra maiúscula. O que isso quer dizer? Vamos lá, a minha sugestão de resposta. O interlocutor expresso na poesia é, na primeira estrofe, o ser amado pelo eu lírico. A súplica negativa é devida à angústia vivida e à renúncia ao sentimento. Porque há aí, nesse poema, né, um sentido de rompimento, de abandono, de desejo, né, de esquecimento dos seus versos, né, e desse ser amado. Ok? Então, se vocês têm outras respostas, sugestões de respostas, deixem aqui nos comentários. Mas aqui essa súplica negativa, ela pede aí que haja um esquecimento, não é mesmo? Então, esse esquecimento é vindo de quê? Então, ele é vindo de uma angústia, né? Ele é vindo da renúncia ao sentimento, ao amor, ok? Vamos aqui à atividade de número 2. No contexto do poema Meus Versos, podemos observar que as palavras se tornam mais expressivas quando empregadas em sentido figurado. Esses recursos de expressão que dizem respeito ao sentido, à posição ou à combinação das palavras são reconhecidos como figuras de linguagem. Tranquilo? Bom, vamos aqui. Entre as figuras de linguagem, a gradação consiste na utilização de uma sequência de palavras de maneira gradativa, dentro de uma mesma ideia. Essa sequência de palavras pode ir se amenizando ou ir se exagerando. Identifique a sequência gradativa presente na primeira estrofe do poema lido. Então, nós temos a gradação, como eu expliquei para vocês, que vai partir de um grau menor para o maior ou do maior para o menor. E ele está aí, essas palavras, essas sequências de palavras, elas estão situadas no mesmo campo semântico, tá? Então, as palavras, elas têm significados, digamos, relacionados, ok? Vamos à sugestão de resposta. A sequência gradativa identificada é a seguinte: deita-os ao nada, ao pó, ao esquecimento.
Então aqui, gente, nós estamos falando, né, de figuras de linguagem. Então essa figura de linguagem está aqui, ó, ao nada, ao pó, ao esquecimento. Então há uma gradação aqui, né, de um nada, de um pó, e o máximo vai ser o seu esquecimento, ok? Vamos aqui à questão de número 3. Na segunda estrofe, o eu lírico fala de si. Descreva o comportamento do eu lírico antes e depois da perda do amor. Bom, na segunda estrofe, há aí, né, uma descrição que a gente pode pegar para responder essa perguntinha, tá? Essa questão. Então, a sugestão de resposta é a seguinte: o eu lírico expressa que no passado se enxergava, né, grande pelo sentimento. Então, há uma grandiosidade de caráter ocasionada pelo sentimento amoroso. No presente, os versos descrevem alguém que preza pelo orgulho e pelo abandono. Esse orgulho, né, vai vir aí pelo engano, né, também por esse sentimento, mas pela reviravolta que há nesse sentimento, que há na relação amorosa, que aí ele vai prezar pelo orgulho e esse orgulho o leva ao quê? A abandonar o ser amado, ok? Letra B. Qual é a figura de linguagem presente no verso? Rasga-os na mente, se o souberes de cor. O que é esse rasgar na mente, gente? Tem como a gente rasgar algo na nossa mente, né? No campo das ideias, né? No campo dos pensamentos? Não tem, né? Então, aí trata-se de uma metáfora, visto que o ato de rasgar da mente mantém uma relação de semelhança conotativa com a ação de esquecer. Então, rasgar esses versos é o quê? Se desfazer deles, fazer com que eles desapareçam, que eles não possam mais ser lidos. Então, está associado diretamente com a ação de ser esquecido, de se esquecer, ok? Bora lá para a letra C. Qual é o sentido do verso? Que volte ao nada, o nada de um momento. Vamos lá, vamos analisar. O que é um nada, gente? Um nada é vazio, não é? O que há no nada? Não há, né? Não existe, é a inexistência de algo. Então, o que volte ao nada, o nada de um momento, é o quê? É a ausência de significação, não é mesmo? Então, aqui eu trouxe a sugestão de resposta a seguinte: o verso expressa o desejo do eu lírico que seus versos sejam esquecidos, porque é isso que ele fala desde o início do soneto. Já que o nada significa o vazio, e um momento vazio vai aí remeter ao engano, ao que é irreal, porque se para ele aquele momento passou a significar um nada, é porque houve aí um motivo. E esse motivo é o quê? O engano, é o irreal, é ele se deparar com uma realidade diferente daquela que ele vivenciou ao escrever os seus versos para o ser amado, não é? Então, o verso fala sobre esquecer aquilo que não foi valorizado ou não tem mais importância. Essa é a minha interpretação. Se vocês tiveram outra interpretação, deixem aqui nos comentários. Mas interpretação de vocês, hein, gente? Não quero cópia aqui nos comentários, tá bem? Bora lá. Vamos continuando aqui. Número 4. Na terceira estrofe, o eu lírico se identifica com as pessoas que já passaram por sentimentos semelhantes aos seus. Vamos aqui. Letra A. A proximidade que é sugerida entre o eu lírico e as outras pessoas lhe é satisfatória? Por quê? O que esse eu lírico faz nessa terceira estrofe? Ele vai trazer, né, o sentido de que esse sentimento ele não é só dele, né? O sentimento do rompimento, da tristeza amorosa é compartilhado por todos nós. Por isso, é uma proximidade satisfatória, porque ele tenta amparar o seu sofrimento amoroso na coletividade, dizendo, olha, não sou somente eu, né? Todos nós vivenciamos esse sentimento.
Então, tendo em vista que amar e sofrer por amor é algo comum a grande parte das pessoas, e o eu lírico aponta, né? Aponta essa proximidade com o intuito de afirmar que não é somente ele que experienciou esses sentimentos. Tudo bem? Vamos aqui à letra B. O verso asas que passam, todo o mundo assente. Foi empregado em linguagem figurada. O que as palavras asas simbolizam no contexto do poema? Qual é a figura de linguagem existente nesse verso? Bom, gente, essa figura, né, essa palavrinha asas, ela vai trazer aí uma conotação daquilo, né, que é o amor, o sentimento amoroso, que são as asas que passam, né? Que todo mundo sente. Então, todo mundo, em algum momento da vida, vai sentir, né? Esse sentimento amoroso. E ele pode ficar ou pode passar, assim como as asas, né? Mas todas têm esse sentimento, né? Em algum momento aí na vida. E é uma metáfora. Por que uma metáfora? Porque faz uma comparação implícita, né? Não está escrito aí, né, que o amor são como asas, né? Porque aí já é uma comparação mais aberta. Mas asas que passam, todo mundo as sente, né? Então todo mundo vai sentir esse amor em algum momento, né? Então essas asas vão simbolizar esse sentimento amoroso e também as alegrias e as tristezas, né, que vem, né, que estão aí no pacote do sentimento amoroso, tá bem? Vamos à questão de número não, gente, a letra C. Eu tô apressada hoje, tá? O verbo rasgar é empregado 3 vezes no início de determinados versos. Esse tipo de repetição é chamado de anáfora. Considerando o contexto do poema, qual é a finalidade de se repetir tantas vezes essa expressão? Então, nós temos aí a repetição do verbo rasgar, né? E ele está principalmente ligado aí, basicamente ligado, quer dizer, aos versos, né? Rasgue os meus versos. Vamos lá, minha sugestão de resposta. A repetição da palavra rasgar, além de trazer musicalidade, que é um ponto importante da anáfora, tá, pessoal? Ela reafirma o objetivo e desejo principal do eu lírico acerca do esquecimento dos versos escritos para o ser amado. Então, essa repetição, ela tem como objetivo principal, né, reafirmar, fazer com que isso seja sempre trazido aí, né, assinalado o seu desejo principal aí na poesia, no seu poema, tá bem? Vamos à atividade de número 5. Na última estrofe, o emprego da expressão pobre endoidecida cria certa confusão em relação ao enunciador e ao receptor. Para você, essa expressão é um aposto, termo explicativo, ou um vocativo, termo apelativo. Justifique sua resposta. Pessoal, aqui não há resposta certa ou errada. Vocês apenas precisam escolher se é um aposto ou se é um vocativo e explicar o seu ponto de vista, justificá-lo. Eu trouxe na minha sugestão de resposta as duas opções para vocês, tá bem? Vamos analisar. A expressão pobre endoidecida no último terceto opera uma ambiguidade em relação ao eu que enuncia e ao receptor, pois pode ser vista tanto como aposto, prestem atenção na justificativa, pois pode ser compreendida como termos que adjetivam o ser amado. Então, pobre endoidecida pode ser compreendidos, né, como adjetivos desse ser amado. E se a gente o considera como vocativo, né, e quanto como vocativo, posto que assim como amor no primeiro quarteto, né, lembrem-se lá do primeiro verso, tem o amor em letra maiúscula. Então, ele é iniciado por letra maiúscula e que leva a crer, né, que está falando desse mesmo
ser, né? E ele, no início, esse amor, ele vem como vocativo. Então, a letra maiúscula tende a levar a crer que é, mais uma vez, um vocativo. E pode ser compreendido como chamamento, como interpelação ao ser amado. Então, aqui eu trouxe para vocês as duas opções com as suas respectivas justificativas. Vocês escolhem, né? E desenvolvam aí a justificativa mais ainda, tá bem? Bora à última atividade, atividade número 6. Esse poema é tratado como o poema tratado é um soneto. Veio um errinho, né, na chamada, tá? Esse poema tratado é um soneto. Sobre esse tipo de composição, assinale as afirmativas corretas. Ou seja, temos mais do que uma alternativa correta aqui, tá bem, pessoal? Vamos à letra A. Compõe-se de 4 estrofes, 2 quartetos e 2 tercetos separados entre si por uma linha em branco. Bom, a letra A está correta, porque essa é a composição de um soneto. Ele vai ser formado por 2 quartetos e 2 tercetos. O que isso quer dizer? As duas primeiras estrofes são compostas de 4 versos e as duas últimas, né, estrofes são formadas por 3 versos. Letra B. A estrofe do soneto é formada por versos e cada linha é uma linha poética. No último terceto encontra-se quase sempre a chave de ouro, ou a ideia essencial do soneto. O que vocês acham, gente? Com base nesse soneto que nós lemos, a ideia principal, a ideia essencial do soneto veio na última linha poética? Eu acho que não. Então, é meio complicado a gente afirmar que a ideia essencial do soneto vem somente na última estrofe, tá bem? Vamos aqui à letra C. Não obedece às formas fixas, estando, portanto, em oposição aos versos regulares ou isométricos, os quais possuem a mesma medida. Não, a letra C está incorreta, porque o soneto, ele segue formas fixas, tá bem, pessoal? Letra D. Os versos do soneto apresentam a mesma quantidade de sílabas poéticas. São decassílabos, isto é, tem 10 sílabas poéticas cada um. As sílabas poéticas são auditivas e não gramaticais. Essas sílabas, elas são mais voltadas para as sílabas fortes, as sílabas tônicas. E sim, a letra D está correta. O soneto, ele tem uma métrica muito bem medida, muito bem composta, tá? Então, a letra D está correta. Vamos à letra E. Além do ritmo, que é o efeito produzido pela regularidade das sílabas poéticas no poema, o soneto também apresenta rimas, pares de palavras que apresentam o mesmo tipo de sonoridade nas terminações dos versos. Sim, é verdade. Nós temos aí a regularidade dessas sílabas poéticas e também das rimas, tá bem, pessoal? Então, aqui as respostas corretas são letra A, D e letra E, ok? Pessoal, chegamos ao final da nossa aula. Agradeço a todos vocês que ficaram aqui. Deixem os comentários aqui pra gente e um forte abraço. Até a aula de semana que vem. Tchau, tchau!